Fala, casal! Hoje o assunto é mais voltado para quem é pai, para quem tem pessoas ao seu redor que você gosta de ajudar. Se você tem essa necessidade de ser o herói, esse assunto é para você. Se você tem essa necessidade de querer ajudar todo mundo, esse assunto é para você. Então casa com quem é pai, com quem é mãe, com quem é avó, com quem é tio, com quem é irmão mais velho. É um assunto de relacionamento? Sim, mas é um assunto que trava muitas pessoas. Eu vou contar o quanto é importante você aprender a resolver essa questão de ser a necessidade do herói. Acompanhe a história. Existia um jardineiro que cuidava de um jardim lindo. E esse jardineiro, em um certo dia, mexendo nas plantas, ele encontrou ali uma lagarta comendo as folhas. E ele observou ela comendo, ele observou que ela estava preparando ali para fazer um casulo. E ele continuou trabalhando, voltava, olhava ela e ela estava formando mesmo um casulo. E ele passou o dia inteiro trabalhando ao redor daquela lagarta, olhando aquele sistema acontecer. E ele foi acompanhando esse processo durante todo aquele dia. Ao final do dia, ele já percebeu que a lagarta estava bem fixa já para a criação daquele casulo. E ele foi embora para casa, voltou. O primeiro momento do trabalho dele no dia seguinte foi observar a lagarta. Então passou-se todo o tempo daquelas semanas ele observando o desenvolvimento daquele casulo, o crescimento daquele casulo. E ele ficou acompanhando aquele casulo muito de perto. Até que, ao passar de alguns dias, aquele casulo começou a se mudar de cor e começou a preparar para se abrir. E ele começou a acelerar o trabalho dele para ele poder finalizar todo o trabalho e acompanhar a abertura da lagarta. E num grande momento que a lagarta começou a abrir o casulo, ela começou a apontar para sair, ele ficou assistindo com muita atenção. Mas chegou uma certa parte do corpo da lagarta, já uma borboleta saindo, ela parou e ficou parada, não se desenvolvia, não saía. E ele ficou durante algum tempo ali em estado de pausa, assistindo aquele momento. E ela não saía dali. Ela travou. E ele, não entendendo por que travou, ele começou a ficar muito ansioso. Até o ponto que ele perdeu um pouco do autocontrole dele e foi lá e colocou um dedinho para ele rasgar o que faltava para a borboleta sair. E ela saiu. Ela saiu, ficou em pé numa planta e a asa dela não abria para ela voar. E ele não entendeu muito bem, ele queria ver ela bater asas e voar e ela não foi. Ela ficou ali e passou a ficar ali durante todo aquele dia. Ele foi embora, voltou e ela estava no mesmo local, viva, se mexendo, mas sem voar. E aquilo entregou ao ponto dele pesquisar o porquê. A grande verdade é que aquele momento que ele meteu o dedinho ali, ele atrapalhou o processo. Porque a saída da lagarta sobre o finalzinho do casulo, aquela saída dela, aquele processo demorado que era o responsável por descolar as asas. E ele não permitiu que isso acontecesse colocando a mão no processo. Então, muitas vezes você quer tentar ajudar alguém, você pode limitar ao ponto de matar o processo do crescimento daquela pessoa. Você pode barrar o desenvolvimento daquela pessoa. Pode ser seu filho, pode ser sua nora, pode ser seu sobrinho, pode ser a pessoa que você mais ama nesse mundo. Mas não atrapalhe o processo. Os problemas muitas vezes são criados para ele. Não foi por ele, não foi para parar ele. Foi criado para ele se desenvolver. Foi criado intencional. Entende? Eu preciso que você, de uma vez por todas, foque em você e no seu seio familiar. Foque no seu relacionamento. Foque em melhorar você. Foque em ser um exemplo. Para que as pessoas possam olhar para você e ver que é possível atingir, é possível melhorar, é possível evoluir, porque você é o exemplo disso. Agora, se você ficar focado nos problemas dos outros, tentando ajudar o problema dos outros, para que você possa dormir em paz e não resolver os seus, você muitas vezes pode barrar o desenvolvimento das pessoas. E depois não consegue entender por que tem tantas pessoas dependendo de você para conseguir fazer alguma coisa.
O problema é esse, você barrou o crescimento dela e não deixou ela crescer para voar. Então, a história é esta. Foca no seu desenvolvimento. Ajude, acompanhe, motivando, instruindo, mas não coloque a mão no processo de ninguém. Por hoje é só. Ficamos para a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.